Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Diante de um quadro socioambiental e econômico preocupante devido ao efeito estufa e ao aquecimento global, que já provoca grandes mudanças no clima do planeta e ainda projeta para esse século graves problemas ambientais como escassez de água e alimentos, secas, desertificação, aumento do nível dos oceanos e inundações, os cientistas entendem que a geoengenharia pode ser uma ferramenta muito importante, tanto para a mitigação como para a eliminação do problema. O programa Viver Sustentável de hoje vai falar sobre os prós e contras da geoengenharia e quem irá comentar sobre esse tema é o engenheiro, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. A geoengenharia é uma ciência que procura, de forma controlada, modificar o clima e, dessa forma, introduzir tecnologia para resolver problemas. A geoengenharia se propõe a resolver problemas climáticos do planeta. No entanto, não há consenso entre os cientistas de que as soluções propostas pela geoengenharia são definitivas ou se os seus efeitos colaterais superam os problemas e significam apenas um adiamento dos problemas. Entre as possibilidades de utilização da geoengenharia, podemos destacar a retirada do gás carbônico CO2 dos oceanos e da atmosfera, com o consequente armazenamento permanente em profundas formações rochosas. B. A reflexão da luz solar para fora da superfície da Terra, através da instalação de mega espelhos na órbita terrestre ou instalá-los em áreas desérticas e em oceanos. Durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, é que foi a primeira vez que a geoengenharia foi utilizada como tática de guerra. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usaram pela primeira vez a semeação de nuvens para inundar com chuvas o território em que estava o exército vietnamita, com a intenção de enfraquecê-lo. O projeto Storm Fury, conduzido entre 1962 e 1983, utilizava aeronaves que entravam em tempestades tropicais e modificavam seu desenvolvimento. Atualmente, planeja-se usar a geoengenharia para combater o aquecimento global. No início dos anos 90, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção e protagonizou uma das maiores explosões do século XX. Devido a esta erupção, foram lançadas na atmosfera milhões de toneladas de dióxido de enxofre, o que causou uma redução da temperatura da superfície da Terra nos 3 anos seguintes em torno de meio grau centígrado. Por reação natural, o que ocorreu foi que as partículas que ficaram suspensas no ar ajudaram a refletir a radiação que incide sobre o planeta, fazendo-a voltar para o espaço. O evento lançou luz a uma alternativa até então pouco explorada: reproduzir o evento artificialmente como uma forma de frear o aquecimento global. Não demorou muito para que cientistas ao redor de todo o mundo criassem projetos de aviões, balões gigantes e até navios que seriam postos em ação pulverizando gotas de ácido sulfúrico na estratosfera. A ideia, capaz de desafiar a mente dos maiores escritores de ficção científica, não parece estar tão distante. Algumas dessas técnicas já foram propostas e estão sendo estudadas desde a década de 70. Vão desde a colocação de espelhos gigantes em órbita no planeta, o que refletiria os raios solares, até a criação de florestas de árvores artificiais, capazes de absorver mais CO2 que as naturais, e mudanças no fundo do mar, como fertilizar os oceanos com ferro
para estimular o crescimento de fitoplânctons e absorver o dióxido de carbono. A verdade é que a geoengenharia pode ser um instrumento extremamente poderoso no combate ao aquecimento global. No entanto, não há ainda unanimidade entre os cientistas e acadêmicos a respeito da sua utilização. Durante muito tempo foram consideradas meras especulações essas intervenções da geoengenharia. No entanto, essas opções hoje avançam adentro e fora de laboratórios e dividem pesquisadores. Enquanto alguns condenam o risco de interferência na natureza desta forma tão incisiva, outros afirmam que se as concentrações de carbono na atmosfera avançarem até um estágio crítico, a geoengenharia será a única forma de controlar nosso clima. E esse patamar está próximo de se tornar realidade. A pergunta que se faz hoje é exatamente esta: qual é o limite de concentração de carbono na atmosfera que pode ser considerado crítico? Quando a humanidade entrará num caminho sem volta? Conforme o quinto e último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, divulgado em 2014, as emissões dos principais gases que provocam o efeito estufa estão no maior nível em 800 mil anos. E se não houver uma ação imediata, em pouco tempo as mudanças climáticas causarão impactos graves e irreversíveis no mundo todo. O relatório do IPCC destaca: para que a temperatura média na superfície da Terra não suba mais do que 2 graus centígrados, meta científica determinada por toda a comunidade internacional, é preciso que todos os países deixem de emitir gases do efeito estufa até 2100. Para o astrofísico Luiz Gilvan Meira Filho, ex-vice-presidente do IPCC e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Universidade de São Paulo, somente reduzir as emissões de gases do efeito estufa já não é mais suficiente para reverter o aquecimento global. Um pouco de geoengenharia também será necessário, mas há que se proceder com cautela para evitar a criação de problemas ainda maiores. Afinal, uma das críticas à geoengenharia está nas incertezas relacionadas às consequências da sua utilização na alteração dos padrões naturais da Terra. O exemplo prático seria o caso das nuvens de ácido sulfúrico, que poderiam causar 2 problemas. O primeiro, aumentar as secas no planeta e, em segundo lugar, diminuir a camada de ozônio, que protege o planeta da incidência de raios ultravioletas. Por isso, na mesma proporção em que vem ganhando investimentos para a pesquisa, as propostas de geoengenharia despertam o interesse de organizações ambientais que, em sua maioria, não as veem com bons olhos, afirmando que determinadas técnicas podem até ser benéficas na redução da temperatura em algumas áreas, mas poderão trazer impactos negativos em continentes como a África, com importantes consequências sociais e agrícolas. O problema é que as pesquisas ainda não determinaram quais são os efeitos colaterais a médio e longo prazo. As pesquisas de geoengenharia não devem parar, mas a prioridade quando o tema é aquecimento global deve ser outra. É preciso pensar em alternativas para mitigar os efeitos em termos de redução de consumo, de tecnologias renováveis e eficiência energética, ou seja, estratégias para que a energia seja mais limpa e mais bem aproveitada. O fato é que as pesquisas continuam recebendo investimentos e deverão continuar
sendo feitas em laboratórios ao redor de todo o mundo. Um exemplo é que a China considerou prioritária entre as ciências da Terra as pesquisas com geoengenharia. Não perca no próximo bloco a sequência do programa sobre geoengenharia. Você sabia que hoje a nossa biodiversidade está dividida em hotspots ou pontos quentes? Este conceito surgiu por conta de um dos maiores dilemas dos conservacionistas, o de saber quais eram as áreas mais importantes a serem preservadas na Terra. Hoje existem 34 regiões consideradas hotspots em todo o planeta. Os critérios para a escolha dessas áreas são a existência de espécies endêmicas, ou seja, específicas de um ecossistema, e grandes taxas de destruição. A área de todos os hotspots soma apenas 2,3% da superfície terrestre, e nesses lugares se concentram em torno de 50% das plantas e 42% dos vertebrados conhecidos. A Mata Atlântica e o Cerrado são os hotspots brasileiros. Olho vivo, consumidor! Estudo aponta que a Mata Atlântica é a vegetação mais devastada do país, com 70,95% de área derrubada. A região dos Pampas é outra que também já perdeu muito, cerca de 60% de sua área. Na marca dos 40% de vegetação derrubada, o Cerrado assusta, porque sua degradação começou há apenas 40 anos. A Caatinga apresenta um processo avançado de deterioração, em torno de 37%. A Amazônia e o Pantanal perderam até hoje cerca de 15% de sua extensão. Portanto, lute contra o desmatamento. As florestas precisam ser preservadas para o equilíbrio do clima e da biodiversidade. O programa Viver Sustentável de hoje está abordando o tema geoengenharia, mito ou solução. E neste bloco, o professor e deputado federal Mendes Tami vai responder as principais dúvidas de nossos telespectadores em relação ao assunto. Professor Tami, a geoengenharia não poderia distrair a população contra o problema real, que é o nosso estilo de vida e a quantidade de poluição que produzimos? Realmente essa é uma das principais preocupações que temos. No entanto, acredito que não seja suficiente para suspender ou impedir as pesquisas de geoengenharia em função dos investimentos que já vêm sendo realizados. Essas técnicas de geoengenharia acarretam efeitos globais e não só locais. Isso não poderia gerar uma discordância entre países? Como isso seria contornado? Evidentemente, não haverá consenso entre todos os países, e esta é uma das nossas principais preocupações. No entanto, como o custo dessa estratégia é relativamente baixo e sua eficácia parece ser relativamente igual para todos os países, acredito que é um problema de governança mais fácil de resolver do que muitos outros. Certamente não deverá haver uma concordância global. No entanto, o mundo já possui políticas governamentais de regulamentação da internet, por exemplo, da poluição climática e marinha, entre outros, sem que todos concordem. E assim será com a geoengenharia, que também terá que ser regulamentada por organismos internacionais. Pesquisadores já fizeram testes com a injeção de aerosóis de ácido sulfúrico na estratosfera. Quais são os riscos e as desvantagens dessa técnica? Tudo o que está relacionado com a geoengenharia é polêmico. Já há mais de 20 artigos de acadêmicos e cientistas, alguns contrários, outros favoráveis à utilização de ácido sulfúrico na atmosfera. O que se pode dizer é que o saldo atual das evidências sugere que a geoengenharia solar, se aplicada de forma limitada e com cautela, vai reduzir significativamente os riscos climáticos na maioria dos lugares do mundo. Quando e em que termos a geoengenharia pode se tornar uma realidade para reduzir o impacto das mudanças climáticas? As pesquisas realizadas até o momento não permitem que nós tenhamos uma convicção sobre o momento
e o grau de eficiência desta utilização da geoengenharia. Qualquer previsão nesse sentido é mera especulação. Não percam no próximo bloco a sequência do programa sobre geoengenharia. O Viver Sustentável pergunta: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? Letra A, cerca de 70%, B, 50%, C, 30% ou letra D, cerca de 10%? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? A resposta correta é letra A, 70%. Por isso, é preciso agir rápido contra a derrubada das florestas. O Viver Sustentável está de volta com o tema geoengenharia. Alguns cientistas estudam métodos para manipular artificialmente o clima da Terra com o objetivo de reverter o aquecimento global. Quem continua comentando sobre esse tema é o deputado federal Mendes Tame. Como vimos, manipular artificialmente o clima da Terra tem sido o principal objetivo da geoengenharia, que procura, utilizando métodos diversos, chegar a um esfriamento da temperatura na superfície da Terra. Entre os métodos diversos propostos pela geoengenharia estão gerar certo tipo de nuvens ou espelhos para refletir a luz solar, ou então lançar partículas de sulfato de alumínio na estratosfera para bloquear os raios solares. Enquanto alguns pedem que estes métodos sejam levados em conta, outros advertem que a geoengenharia nunca foi testada e pode ter resultados imprevisíveis, além de desfocar o enfrentamento à mudança climática, que hoje consiste na redução dos gases do efeito estufa. Ken Caldeira, pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pesquisador pioneiro nos estudos de geoengenharia, diz que só devemos utilizá-la em último caso. Segundo Ken Caldeira, nunca deverão ser aplicados os modelos que estuda. Ele os vê unicamente como opções de urgência perante uma potencial situação catastrófica. Segundo Ken Caldeira, os riscos são elevados e o mundo real é mais complicado que os modelos climáticos que manejamos. Não podemos estar seguros do que poderá vir a ocorrer. Para Caldeira, devemos continuar na mesma linha, aumentando a conscientização popular quanto ao combate aos efeitos do aquecimento global, diminuindo as emissões de gases do efeito estufa. E só devemos utilizar métodos decorrentes da geoengenharia, como é o caso da utilização de aerosóis, a jogada de aerosóis na atmosfera em casos limites, em último caso. Com o título Fertilização de Oceanos Reacende Polêmica, o jornal Estado de São Paulo publicou recentemente reportagem sobre a fertilização com sulfato de ferro no oceano da costa do Canadá. A iniciativa, financiada por um milionário norte-americano, visa a aumentar a flora local de plânctons, com o objetivo de absorver o dióxido de carbono e, com isso, reduzir o aquecimento global. A reportagem ressalta essa tendência mundial de combater o aquecimento global com técnicas de geoengenharia e reafirma que há muitas empresas e milionários dispostos a financiar estas pesquisas. O projeto mais polêmico é a construção de vulcão artificial para reduzir a incidência de raios solares sobre a Terra. Os vulcões, com as suas erupções, emitem partículas
aerosóis que refletem a luz solar, reduzindo a incidência dos raios solares sobre a Terra. Isto faz com que haja um resfriamento do planeta. Tal iniciativa teria consequências sobre toda a Terra, alterando seu clima. Na verdade, é o não cumprimento integral das metas previstas no Protocolo de Kyoto pelos diversos países que tem ensejado estas pesquisas de geoengenharia em todo o mundo. O interesse do empresariado em geoengenharia, na verdade, com grandes investimentos em pesquisas, se relaciona com o objetivo de patentear as descobertas, para depois, em seguida, obter bilhões de dólares através do mercado de crédito de carbono. Pelo menos 27 patentes já foram concedidas a inventores e seus cessionários, incluindo Bill Gates, DuPont, o governo dos Estados Unidos e várias corporações. Uma outra questão que não podemos deixar de levar em conta é a questão de que por trás da geoengenharia está a questão militar. De acordo com o historiador norte-americano James Fleming, o controle do clima dá aos militares uma vantagem e por isso eles procuram estimular as pesquisas dessas novas tecnologias, proporcionando um fluxo de recursos para os cientistas. A recente conferência da ONU, realizada na Índia sobre biodiversidade, tratou de definir em suas resoluções limites à geoengenharia. Nos debates ficaram evidenciadas as diferentes posições adotadas por países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países desenvolvidos enfatizaram o papel da geoengenharia no combate ao aquecimento global. E os países em desenvolvimento defenderam que o meio principal para o combate às mudanças climáticas deve continuar sendo a redução das emissões de gases poluentes. No final da conferência, foi aprovada uma resolução estabelecendo que o principal método de combate ao aquecimento global deve continuar sendo a redução das emissões provocadas pelo homem de aumento da concentração de CO2 na atmosfera. A resolução aprovada destaca também que ainda existem lacunas muito importantes nos estudos e pesquisas a respeito de geoengenharia e que métodos hostis ou militares a respeito do assunto deverão ser evitados. A geoengenharia acarreta sérias preocupações dos meios científicos com relação às suas possíveis consequências. Por isso mesmo, exige rigorosas comprovações científicas relacionadas aos seus impactos. As pesquisas sobre geoengenharia deveriam ser feitas por instituições públicas sem interesses e ganhos econômicos e sua aplicação ser controlada por organismos internacionais. No entanto, na prática, o que vem ocorrendo é exatamente o contrário, ou seja, essas pesquisas vêm sendo controladas pela iniciativa privada. O fato é que o desenvolvimento de pesquisas sobre geoengenharias é necessário e positivo. O que os países em desenvolvimento não podem aceitar é que uma questão tão importante fique nas mãos de empresários particulares dos países desenvolvidos. Como professor licenciado da Universidade de São Paulo, evidentemente sou favorável à pesquisa pura, que é necessária e oportuna. No entanto, no caso da geoengenharia, nós ainda temos imensas lacunas com relação às incertezas decorrentes das consequências da sua utilização. Por isso, sou favorável a que continuemos investindo na conscientização ambiental, de tal forma a mudar os nossos hábitos de consumo, de forma a reduzir ou até evitar as emissões de gases do efeito estufa.
Deputado, como podemos falar em eficiência dos biocombustíveis se para produzi-los usa-se veículos a diesel? Sua pergunta procede, afinal, seja no plantio, em suma, em toda a produção agrícola, seja no transporte dos biocombustíveis, há necessidade de utilização de diesel, de gasolina ou de outro combustível fóssil. Mas o balanço energético é altamente positivo. Os biocombustíveis muito mais sequestram CO2 do que emitem CO2. Comparativamente aos combustíveis fósseis, a diferença é imensa. Mas há uma outra forma de analisar a questão. É a seguinte: quantos litros de biocombustíveis eu consigo produzir usando 1 litro de petróleo, 1 litro de combustível fóssil? A proporção para o etanol de milho dos Estados Unidos não é muito favorável. Eu produzo 1,3 litros de etanol de milho utilizando 1 litro de petróleo. Mas aqui no Brasil, a nossa situação com o etanol de cana-de-açúcar, o álcool de cana-de-açúcar, é completamente diferente. Eu produzo 9 litros de álcool utilizando 1 litro de petróleo, ou fazendo a análise ao contrário, para produzir 9 litros de etanol de cana-de-açúcar, eu só preciso de 1 litro de gasolina ou de petróleo. Ou seja, eu tenho o melhor balanço do ponto de vista energético dentre todos os biocombustíveis no mundo. Com dados fornecidos pelo Sempre, compromisso empresarial pela reciclagem, conheça agora como estão os preços por tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Cuiabá: papelão, R$ 200, lata de aço, R$ 150, alumínio, R$ 3.400, plástico rígido, R$ 600 e PET, R$ 1.000. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.